Beleza, eu vou começar então a falar aí um pouco sobre o material dessa semana. Lembrando que o material dessa semana é a parte integral trigonométrica, né, e substituições trigonométricas. Eu coloquei aí um material de integrais trigonométricas e escrevi assim, ó, esse material não será cobrado diretamente na prova, mas como vocês já devem ter visto lá nos exercícios de integral por substituição trigonométrica, hora ou outra vai aparecer alguma integral trigonométrica, né? Então ela não vai ser cobrada diretamente, né? Essas que requerem fórmula, essas coisas, né? Mas pode ser que nas integrais de substituição trigonométrica apareça alguma. Aí eu coloquei o material lá. Primeiro a gente tem umas integrais trigonométricas que são diretas. Esse tipo de integral, isso aqui sim pode cair na prova, né? Por exemplo, integral de seno é menos cosseno, integral de cosseno é seno. Então, isso aqui, essas integrais diretas, essas aí a gente tem que saber fazer. Isso aí pode cair na prova sim, né? Integral de tangente de x, que é menos ln de cosseno de x, ela inclusive é uma substituição simples, ó. A tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Se eu chamar o cosseno de x de u, ó, derivando aqui, derivada de cosseno é menos seno de x. Deixei o seno de x aqui, passei esse menos para cá. Aí eu troquei o cosseno de x por u, que é essa primeira linha aqui, e troquei o seno de x dx por menos du. Então, esse seno de x dx eu troquei por menos du. O menos eu retiro da integral, integral de 1 sobre u, ln de módulo de u, mais c. Então, vai ficar menos ln de módulo de cosseno de x, porque o u é igual a cosseno de x, né? Mais c. Então, essa é a resposta, né? Assim como integral de cotangente de x vai dar ln de módulo de seno de x mais c. Então, por exemplo, essas quatro integrais aqui são integrais que vocês devem saber, né? Essa integral aqui vai ser cobrada sim, pode ser cobrada, né? Além disso, integral de secante também é algo que é integral primária, né? Essas primeiras de seno, cosseno, secante, cossecante, tangente, cotangente. Então, essas aí vocês devem saber também. Aí eu expliquei, inclusive, o porquê da fórmula, né? Então, a integral de secante, né, em relação de x em relação a x, ó, a pessoa que pensou isso aqui, que desenvolveu isso aqui, ela percebeu que era necessário pegar essa expressão aqui, multiplicar e dividir pelo mesmo valor, né? Então, aí é um recurso matemático que a gente tem. Então, secante de x vezes isso e dividido por isso mesmo, né? Se eu pego um número e multiplico e divido pelo mesmo valor, eu não altero o número inicial. E essa expressão aqui, quando eu multiplico a parte de cima aqui, ó, eu também posso fazer uma substituição chamando essa parte de baixo de u. Por quê? Porque a derivada de secante de x é secante vezes tangente. A derivada de tangente é secante ao quadrado. E aí a gente vai perceber que isso aqui é justamente o que aparece aqui em cima, ó. É a mesma coisa, né? Então, essa parte de baixo eu chamei de u, e isso aqui com o dx é isso aqui, ó, eu troquei por du. Então, aí fica ln de módulo de u, e o u, nesse caso, é o secante mais tangente. Então, é outra integral que vocês também têm que saber fazer. Integral de secante de x, ln de secante de x, mais tangente de x. Então, é fórmula, né? Além disso, integral de cossecante é ln de módulo de cossecante de x menos cotangente de x. Né? Então, essas duas integrais aqui são também integrais diretas. Em relação a secante e cossecante, ainda tem a outra, que é a integral de secante ao quadrado. Ela é mais direta ainda. Qual que é a integral de secante ao quadrado? É tangente, porque a derivada de tangente é secante ao quadrado. Né? Então, o cossecante e o secante é tanto a potência 1 quanto a potência 2, elas são integrais diretas aí. Então, essas aí vocês devem saber. Né? Agora, essas outras aqui é só se aparecer dentro da integral por substituição trigonométrica. Integrais de potência de seno e potência de cosseno. Essa aqui, ela depende muito de fórmulas trigonométricas. Inclusive, essas fórmulas que eu coloquei lá, são fórmulas que vocês vão usar muito depois, por exemplo, no cálculo 2, né? Quando você faz integração por coordenadas polares, né? Vai usar essas fórmulas aqui de trigonometria do ensino médio, que elas vão ser utilizadas. Essa aqui é uma bem conhecida, né? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1.
Então essa é a fundamental. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Isso aqui também é muito utilizado, né? Só ficar atento aqui à questão do ângulo. Ó. Aqui sendo x, aqui tem que ser 2x. Isso aqui você verifica facilmente usando a ideia de que cosseno de 2x é cosseno de x mais x e trabalhando a ideia de cosseno da soma. Né? Então isso aqui é uma fórmula do ensino médio, né? Que teoricamente a gente estuda, se eu não me engano, no segundo ano do ensino médio, na parte de trigonometria. Da mesma forma, o cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. A única diferença é o sinal de menos e o sinal de mais. Quando é seno ao quadrado, aqui é menos. Quando é cosseno ao quadrado, aqui é mais. Então isso aí é muito recorrente dentro das integrais trigonométricas aí. E outra coisa é ficar atento. Se aqui fosse 2x, aqui seria 4x. Se aqui fosse 3x, aqui seria 6x. Então, esse valor que está aqui sempre aparece multiplicado por 2 aqui. Né? Então, essas três fórmulas aí são fórmulas que vocês, teoricamente, devem saber. Né? Isso aí vocês vão utilizar tanto agora no cálculo 1, quanto no cálculo 2, quanto em outro contexto qualquer que você precisar trabalhar com integral trigonométrica. Beleza? Tá, então aí eu explico lá as duas situações. Né? Quando essa potência for ímpar, aí a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Quando essa potência for par, a gente vai utilizar essa aqui. Né? Por exemplo, cosseno à quinta de x, a potência aqui é quinta, né? Ímpar. Então quer dizer que eu vou usar essa fórmula aqui. Como que eu uso? É sempre da mesma forma. Né? Você pega um termo, né? Então aqui tem 5. Né? Eu peguei 1 e quando eu tiro 1 de 5 sobram 4. Então sempre vai sobrar aqui uma potência par. E como é uma potência par, eu sempre vou colocar o cosseno, no caso, ou o seno, ao quadrado e vou completar só essa interrogação aqui. Ó, né? Agora, aqui é 5, aqui eu já tenho 1, aqui tem que ser 4. Se aqui é 2, então aqui vai ter que ser 2, de tal forma que 2 vezes 2 vai dar 4. Então a gente tem isso aqui, ó, certo? Então, se aqui sendo ímpar, se aqui fosse 7, né, eu ia tirar 1 e ia sobrar 6. Aqui sendo 2... Aqui, então, teria que ser 3, de forma que 2 vezes 3 é 6. Se aqui fosse 11, eu ia tirar 1 e ia sobrar 10. Como aqui é 2, então aqui teria que ser 5, porque 2 vezes 5 é 10, e assim por diante. E aí, esse cosseno ao quadrado, eu vou usar isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado. Eu vou pegar o seno ao quadrado e passar para cá, ó, e aí eu vou trocar o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado de x. Aí, elevado ao quadrado. Aí, vai ter que desenvolver a potência. Então, faço quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo está aqui, né? E aí multiplica esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, gera essa expressão aqui. E aí essa expressão eu jogo para dentro da integral. E aí eu tenho três integrais, ó, a integral desse primeiro termo, a integral desse segundo termo e a integral desse terceiro termo aqui. Aí eu coloquei aqui, ó, a integral do primeiro termo, que é o cosseno, é direto. A integral de cosseno, ela é direta. Essa integral do segundo termo e essa integral do terceiro termo, as duas são por substituição. Então, aqui é direto, aqui é a substituição. Eu vou chamar o seno de u, né? Como a gente já viu lá na parte de substituição, sempre que você tem multiplicação de seno e cosseno, aquele que está elevado a um expoente diferente de 1, você vai chamar de u. Então, o u vai ser o seno de x. E aqui também. Aqui é a mesma coisa, o seno também vai ser o u, né? E aí você vai desenvolver, eu não vou resolver integral aqui não, é só uma ideia, né, de como que você monta essa integração. Então a gente já percebe aqui, né, se a potência for uma potência muito alta, esse número de integrais aqui aumenta muito. Né? Então não é muito comum você ter integrais muito grandes, com potências muito grandes. Né? Então não é tão comum assim. E quando o n for par? Né? Então, quando o n for par, por exemplo, seno elevado à quarta, aí eu sempre vou fazer da mesma forma. Quando for seno, eu vou usar essa fórmula. Quando for cosseno, eu vou usar outra fórmula. E como que eu vou usar essa fórmula? Ó, então, eu vou pegar essa potência quarta e vou escrever como seno ao quadrado elevado a algum valor. Aí é potência par. Se aqui fosse 6, aqui sendo 2, aqui teria que ser 3. Como aqui é 4, aqui sendo 2, aqui também vai ter que ser 2. Né? E aí essa parte de dentro, que vai ser sempre o seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, eu vou usar essa fórmula aqui. Então, vou substituir essa fórmula aqui, vai ficar assim. Aí, eu vou desenvolver isso aqui, o quadrado de baixo,
Quadrado do de cima vai dar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, a integral de seno à quarta vai ser a integral dessa expressão aqui, ó. Aí eu vou colocar no outro slide aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Esse 4 que está aqui embaixo, eu tirei ele e coloquei ele como 1 sobre 4. E aí eu vou ter que fazer a integral desse primeiro termo, que é direta, a integral desse segundo termo aqui, né? Aqui eu até separei os termos, ó. Primeiro termo, então, integral direta. Essa segunda integral de cosseno de 2x, ela é uma substituição, mas como eu expliquei lá na parte de substituição, como você tem só o x multiplicado pela constante, você pode fazer direto. E aqui, ó, deu integral de cosseno ao quadrado. De novo, potência par, ó. Então, de novo, eu tenho que usar a fórmula. Só que quem está elevado ao quadrado agora é o cosseno. Então, eu vou pegar aqui o cosseno e vou substituir pela fórmula. Olha só, aqui sendo 2x, aqui tem que ser 4x. Então, a fórmula é 1 mais cosseno de 2 vezes isso aqui sobre 2. Aí eu vou jogar essa expressão aqui no lugar dessa expressão. Aí vai ficar isso aqui, ó. Integral de 1 é x, o menos 2. Integral de cosseno é seno. Esse 2 que está multiplicando passou dividindo. E aí eu substituo essa expressão por essa aqui. E aí faço a mesma coisa, ó. Aqui esse 2 de baixo eu tiro como meio. Integral do de cima, integral desse da frente. E aí vai desenvolver a integral, eu não vou ficar resolvendo ela não, porque aí já está resolvida lá no slide, né? E a resolução disso aqui é algo que vocês têm que saber fazer. A minha questão inicial era só explicar a utilização dessas fórmulas aqui, né? Mas, por exemplo, pode acontecer de um exercício em substituição trigonométrica aparecer esse tipo de integral. Não é tão comum, mas pode acontecer, certo? Outro tipo de exercício, quando a gente tem seno vezes cosseno e os dois têm potência diferente de 1. Porque quando você tem seno vezes cosseno e pelo menos um deles tem potência igual a 1, né? Ou esse m ou esse n for igual a 1, então aí a gente usa substituição direta. Né? Mas quando os dois forem diferentes de 1, então aí nós vamos usar de novo aquelas fórmulas ali. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E por aí vai. Então aqui a gente faz assim, ó. Quando pelo menos um dos dois for ímpar. Né? Ou esse m ou esse n for ímpar. O que a gente faz? Então, por exemplo, aqui, ó, seno à quinta de x, cosseno ao quadrado de x. Né? Aí, ó, o 5 aqui, ó, é o ímpar. Então, eu vou pegar o ímpar e vou fazer aquela mesma substituição que eu fiz anteriormente. Aqui é 5, vou tirar 1, tá aqui, né? Sobra um 4. Aí, aqui eu coloco 2 e completo com o número que for necessário aqui. 2 vezes 2 é 4. Seno à quarta vezes seno vai dar seno à quinta, certo? E esse seno ao quadrado aqui eu vou sempre substituir, quando se trata de potência ímpar, por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Quando for cosseno ao quadrado de x, eu vou trocar por 1 menos seno ao quadrado de x. E aí a gente gera de novo esse tipo de contexto aqui, ó. Aqui eu fiz a distributiva aqui, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, deu isso aqui. Fazendo as multiplicações vai dar isso aqui. Então eu tenho 3 termos. Então esses 3 termos aqui eu vou substituir aqui na minha integral. Aí vai ficar a integral do primeiro, menos 2 vezes a integral do segundo, mais integral do terceiro. Todos eles são substituição e todos eles o valor de u vai ser o mesmo, que é cosseno de x. Então, isso aí também sempre vai acontecer. E aí você vai desenvolver depois a conta aqui, chegando ao resultado. Então, isso quando pelo menos um dos dois for ímpar. E quando os dois são par? Aí eu vou trabalhar então com aquela questão do cosseno de 1 menos cosseno de 2x sobre 2 ou 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Né? Quando os dois forem par, igual está aqui, ó, eu vou pegar e usar essa fórmula da seguinte maneira. Cosseno à quarta de x é cosseno ao quadrado elevado ao quadrado. Seno ao quadrado, já está certinho, seno ao quadrado aqui. Se aqui fosse seno elevado a 6, aqui seria seno ao quadrado elevado ao cubo, porque 2 vezes 3 é 6. Esse seno de 2, seno ao quadrado de x, eu vou substituir por isso aqui. Está aqui. Cosseno ao quadrado de x, eu vou substituir por isso aqui. O que vai variar de um exercício para o outro é essa potência que aparece aqui fora. Aí você vai desenvolver isso aqui, eu não vou fazer essa conta, vai desenvolver, vai dar isso aqui. E aí, olha só, aí eu vou ter 1, 2, 3, 4 termos para fazer integral. Só que quando eu for fazer integral, ó, cosseno que apareceu ao quadrado, usa isso aqui. Cosseno ao cubo é ímpar, então aí vai usar aquela outra fórmula lá, né? E assim vai. Então, ela é recorrente, você vai usando a mesma sequência para resolver as integrais. Aí eu não vou desenvolver isso aqui, porque já foi feito lá. É só para a gente ter uma ideia, né?
Esse aqui eu não vou resolver porque eu fiz o slide lá, gravei a videoaula, né? Então, vocês vão ter que assistir as videoaulas lá depois para entender melhor a resolução. Outra coisa que gera fórmula que é importante, inclusive a gente usa essa fórmula lá na integral por substituição trigonométrica. É essa fórmula aqui, ó. Tangente ao quadrado de u é igual a secante ao quadrado de u menos 1. E cotangente ao quadrado de u é igual a cossecante ao quadrado de u menos 1. Então, essa é outra fórmula que vocês acabam tendo que decorar aí, né? Então, essa fórmula ela vai ser útil não só aqui, mas também lá na integração por substituição trigonométrica. E como que eu uso em potência de tangente e de cotangente? É dessa forma aqui, ó. É dessa forma que eu uso. Então, qualquer que seja a potência de u, é lógico que essa potência de u aqui é a partir de 1, né? A gente vai colocar o seguinte, ó, eu vou tirar 2 e o restante eu vou deixar aqui. E essa que eu tirei 2, eu vou substituir por isso aqui, ó. A mesma coisa acontece na cotangente. Eu vou tirar desse N2, o que sobrar eu deixo aqui. Esse 2 eu vou trocar por isso aqui. Vamos supor, por exemplo, aqui, ó, N igual a 3. Se o N é 3, eu vou tirar 2, vai sobrar 1. Né? Então, tangente ao quadrado, eu tiro sempre, e o que sobrar eu ponho aqui. E aí, essa tangente ao quadrado eu troco por isso aqui, ó, por secante ao quadrado. Esse u aqui é o ângulo. Como aqui é 3θ, então aqui fica 3θ menos 1. E aí eu faço distributiva. Quando eu fizer isso e jogar isso para dentro da integral, o que vai acontecer? Essa primeira integral vai ser substituição. Eu vou chamar o u de tangente de 3θ. Aqui a integral é direta, e aí tem que lembrar que a fórmula de tangente na integral é menos ln de cosseno. E aí a gente chega ao resultado. Sempre vai ser assim, né? Sempre quando eu substituir, ó, indiferente de ser esse pedaço ou esse pedaço, vai ser esse multiplicado por esse multiplicado por esse multiplicado por esse e esse multiplicado por esse. Então, sempre vão ser duas. A primeira sempre vai ser a substituição e a segunda sempre vai ser integral direta. Então, isso aqui não muda também, beleza? E aí eu apresentei lá para vocês uma fórmula de recorrência, né? A fórmula de recorrência, sobretudo dessas duas aqui, ó, secante e de cossecante, eu inclusive até passo ela quando for necessário, porque a resolução dela é muito pesada. Essas aqui até que não, isso aqui não aparece potência tão alta não, né? Mas, por exemplo, esse n da secante, lembrando que ele é a partir de 3, porque se secante aqui for 1, ela é direta, e se for secante ao quadrado, a resposta é tangente. Então, essa fórmula aqui, vamos supor, apareça lá uma integral de secante ao cubo, eu passo essa fórmula para vocês lá. Aí o que vocês têm que saber? É só substituir, ó. Então eu troco aqui, ó, o n aqui por 3, né? Porque a potência aqui é 3, aqui 3 menos 1 vai dar 2, aí você coloca assim, né? Aqui, ó, o n é 3, 3 menos 2 é 1, então tá aqui secante, tangente tá aqui. Aqui trocando o n por 3, aqui vai ficar 3 menos 2 é 1, 3 menos 1 é 2, e aqui dentro eu coloco 3 menos 2, que vai dar 1, né? Então, secante. Aí eu tenho que lembrar qual que é a integral da secante. É ln de módulo de secante mais tangente. Então, você vai ter que fazer só essa integral mais simples aqui. Basicamente, né, essa é a parte de integral por integrais trigonométricas, né? Isso aqui, como eu disse, eu não vou cobrar de forma direta, mas pode aparecer na parte de substituição trigonométrica. Aqui, essa é uma parte assim, que ela geralmente ela gera muita dúvida. Por quê? Porque boa parte dos alunos não conhece nem as fórmulas de recorrência do ensino básico. Por exemplo, que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x sobre 2, ou que tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. Então, a dificuldade de trabalhar com a trigonometria já em si já gera uma dificuldade para a integral, para além dos processos de integração. E aí tem outras dificuldades que vão ser agregadas. Então, na prova, isso aqui pode aparecer, mas dentro dos exercícios, né? Então, eu vou colocar aí a integral por substituição trigonométrica, vou fazendo alguns exercícios e vocês vão ver como que isso vai aparecer, né, dentro de cada um deles. Alguma pergunta sobre isso aí, gente? Não, beleza, então. Vou continuar aqui, ó. Então, a integral por substituição trigonométrica,
eu coloquei para vocês aí 3 casos. Na verdade é que eu utilizei o livro da Diva Fleming para montar isso aí. Muitas vezes isso nem é apresentado como uma técnica de integral, isso aí fica subentendido. Eu achei essa forma mais fácil porque aí consegue gerar um padrão, de certa forma, para ajudar na resolução. Então, aqui, esses são os 3 tipos de situações que a gente pode encontrar para trabalhar com a substituição trigonométrica, né? Lembrando que esse a ao quadrado aqui é um número qualquer, né? Não precisa ser uma raiz exata. Beleza, eu vou colocar alguns exemplos aqui, vou mostrando dentro dos exemplos. Então, essa integral aqui, ó, ela apresenta alguma coisa do tipo, ó, raiz de 9 menos x ao quadrado. Então, é alguma coisa desse tipo aqui, ó. Esse 9 está no lugar do a ao quadrado. Para esse primeiro caso, a gente usa essa distribuição aqui, ó, né? Então, esse triângulo é montado dessa forma, porque pelo teorema de Pitágoras, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. Então, se você fizer esse desenvolvimento do teorema Pitágoras, você vai ver que é uma equação válida aqui. E aí a gente consegue usar isso aqui, e é por isso que o nome chama de substituição trigonométrica, para trabalhar nessa integral com trigonometria. Então, como que a gente usa? A gente usa essa relação aqui, ó. Em relação ao θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Isso é o quê? Ah, não, aqui eu só substituo os valores, né? O 9 é o a ao quadrado, então quer dizer que o a é 3. E a raiz que está aqui embaixo eu copiei aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui a integral. Então, como eu disse, ó, em relação ao θ, cateto ao quadrado, ó, cateto oposto sobre hipotenusa é a ideia de seno. Então, seno de θ é o x sobre 3. Então, toda vez que você for trabalhar com esse tipo de integral por substituição trigonométrica, o número menos o x ao quadrado, ele vai se enquadrar nessa situação. Então, a gente sempre vai usar a ideia de seno. Vou passar esse 3 para cá. X é igual a 3 seno de θ. Deriva, então aqui vai ser dx. Derivando isso aqui em relação a θ, vai ficar 3. Derivada de seno é cosseno em relação a θ. Então, isso aqui nós vamos usar lá na nossa integral. Além disso, você já pode fazer a substituição da raiz aqui, ó. 9, vai continuar 9, menos o x ao quadrado. O x é 3 seno de θ ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. Seno ao quadrado está aqui. Vou colocar o 9 em evidência, vai ficar 9. Né? Aqui 9 dividido por 9 é 1. Menos 9 seno ao quadrado dividido por 9 vai ficar menos seno ao quadrado. E aí vai usar de novo aqui a relação fundamental da trigonometria. 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. É isso aqui, ó. Olha só, se eu pegar o cosseno ao quadrado e passar o seno para cá, esse 1 menos seno ao quadrado que aparece ali é a mesma coisa que o cosseno ao quadrado. Raiz de 9 cosseno ao quadrado de θ, nesse caso aqui, vai dar 3 cosseno de θ. Então, isso aqui, tudo que eu fiz, e você vai ter que fazer isso em todo exercício por substituição trigonométrica, é o que vai nos permitir transformar essa integral em uma integral trigonométrica. Como assim? Ó, raiz de 9 menos x ao quadrado, eu vou trocar por 3 cosseno de θ. Está aqui em cima. 2x ao quadrado, ó, 2, está aqui o 2. X ao quadrado, esse x ao quadrado aqui, ó, é o 3 seno ao quadrado de θ. Por quê? Porque o x, ó, é 3 seno de θ. Como ele está elevado ao quadrado, então 3 seno de θ ao quadrado. Esse dx, eu vou vir aqui trocar, ó. Dx eu vou trocar por 3 cosseno de θ de θ. Né? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui que já estava aqui, e o dx que é o 3 cosseno de θ de θ. Fez isso, cancela o que der para cancelar. Por exemplo, nesse caso, ó, 3 vezes 3 é 9, dividido por esse 9 vai cancelar. Esse 2 vai sobrar, eu tirei da integral. E aqui cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Cosseno sobre seno é cotangente. Cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é cotangente ao quadrado. Toda vez que você estiver fazendo uma integral e aparecer seno ao quadrado toda vez que você estiver fazendo a integral aparecer tangente ao quadrado ou cotangente ao quadrado, vocês têm que usar aquelas formas que eu mostrei no slide anterior. Né? No caso da cotangente, cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado menos 1. No caso da tangente, tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Então, é uma forma de recorrência que vocês têm que usar. E aí, troca isso aqui por isso aqui. Beleza? Então, aqui ainda não é integral trigonométrica. Aqui é uma substituição, né, a partir de uma fórmula trigonométrica. Agora que a gente cai na integral trigonométrica que pode aparecer. Então, ela é direta. Olha só. Qual que é a integral de cossecante ao quadrado? É pensar qual é a função cuja derivada dá cossecante ao quadrado. A cotangente,
quando derivada, dá menos cossecante ao quadrado. Então, a menos cotangente derivada da cossecante ao quadrado. Ou seja, integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente. Integral de menos 1. Menos 1 é constante. Quando você integra constante, você acrescenta variável. A variável, nesse caso, é θ. Então, integral de menos 1 é menos θ. Se fosse menos 1 integral em relação a x, daria menos x. Mas como é menos 1 integral em relação a θ, dá menos θ mais o c. Beleza? Olha só, coloquei aqui só o resultado da integral. A nossa resposta, ela está em θ. Observa que ela está em θ. Ó. Só que a integral está em x. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever, então, essa função em relação a x. Então, o que eu uso? Eu uso isso aqui, ó. Cotangente de θ. O que é cotangente? A cotangente ela é o inverso da tangente. Se a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, a cotangente é o inverso. É o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então, a cotangente de θ vai dar raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x. Cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, eu vou colocar isso aqui. E o menos θ? Esse θ aqui, a gente trabalha a ideia de função trigonométrica inversa. A gente viu que seno de θ é igual a x sobre 3. Vamos pensar assim, de uma maneira informal, o seno, quando eu passo o seno para o outro lado, eu passo com a sua operação inversa. Né? E o que é a operação inversa do seno? Eu deixei o θ aqui e passo o seno para lá como arquisseno. Né? Então, toda vez que você tiver que isolar esse termo que está aqui dentro da função trigonométrica, é só passar para lá a inversa dela. Se é seno, é arquisseno. Se é cosseno, é arquicosseno. E assim por diante. Então, é só substituir esses dois termos. Ó. Então, põe a raiz aqui sobre x. E aqui, ó, esse menos com esse arquisseno está aqui. Então, a resposta dessa integral é isso aqui. Ó. Então, isso aí é integral por substituição trigonométrica. Esse é o primeiro caso. Aqui ainda sobre o primeiro caso, ó, quando eu terminar, se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma questão, pode mandar que eu respondo aí, viu, gente? Beleza, então olha só aqui, ó, esse continua sendo o primeiro caso. Então o número aqui é 4, tira a raiz de 4 é 2. Ah, professor, e se esse número não tiver raiz exata? Se for 5, aí você vai colocar aqui raiz de 5. Né? Quando é um número menos x ao quadrado, a raiz do número você coloca aqui. E aqui x ao quadrado você coloca x. Tem exercícios que, por exemplo, no lugar do x ao quadrado é 4x ao quadrado. Se aqui fosse 4x ao quadrado, a raiz de 4x ao quadrado seria 2x. E por aí vai. E a raiz aqui. Então, isso que eu vou colocar aqui não vai mudar em relação ao exercício anterior. Só os números quer dizer que vão mudar. Né? Porque aqui, ó, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Aí é x sobre 2. Lá no outro é x sobre 3. Esse 2 vai passar para cá, x é igual a 2 seno de θ. Você vai derivar isso aqui, 2 seno de θ vai virar 2 cosseno de θ em relação a θ. Beleza? A raiz, ó, vou substituir o x por isso aqui, ó, 2 seno de θ, ao quadrado vai ficar assim. Da mesma forma que no exercício anterior, vou colocar o 4 em evidência. Lá eu coloquei o 9, se eu não me engano. Né? E aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. De x não, de θ. Isso aqui eu sempre vou trocar por cosseno ao quadrado. Raiz de 4 cosseno ao quadrado vai ser 2 cosseno de θ. Nesse primeiro caso não vai mudar. Ó. Esse seno de θ não vai mudar, o que muda é só esse número aqui. Esse cosseno de θ de θ não vai mudar, o que muda é esse número aqui. E esse cosseno de θ também não muda, o que muda é só esse número aqui. Ó. Então são só esses números que mudam. Então nessa integral eu vou trocar o x por 2 seno de θ, né? O dx eu vou trocar por 2 cosseno de θ dθ. E essa raiz eu vou trocar por 2 cosseno de θ. Fazendo essas trocas vai ficar isso aqui. Ó. Cancela 2 com 2, cancela cosseno com cosseno. Sobrou 2 seno de θ dθ. Beleza, integral de seno é mais simples. Integral de seno é menos cosseno. Então a resposta vai ser menos cosseno de θ mais c. Quem é o cosseno de θ? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu vou substituir ali na minha integral. Então, mantenho menos 2, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, essa é a resposta do exercício. Cancela esse com esse, deixei só o menos aqui. Então, o resultado da integral é esse aqui. Então, esse é o primeiro tipo de integral por substituição trigonométrica. Beleza? Depois eu vou gravar mais alguns exercícios lá da lista e vou postar lá para vocês no Moodle. Tanto da sexta lista, se eu não me engano, que é dessa de substituição trigonométrica, quanto da sétima lista, que é a integração
por frações parciais, que é a matéria da semana que vem. Beleza? Aconselho a fazer todos os exercícios primeiro, né? Se fez todos lá e mesmo assim acha que está com um pouco de dúvida, pegue outros exercícios, procure na internet, se for o caso, antes de pegar para fazer a lista de integral, a lista avaliativa. Eu aconselho a você fazer o seguinte: faça tudo, tira um dia para você fazer a lista avaliativa depois. E aí você tira até um parâmetro em relação à prova, né? Porque, queira ou não, a prova está dentro desses exercícios aí, não tem muito o que variar, não. Então, aqui terminou o exercício. Tá. Aqui é o seguinte: só para mostrar que em alguma circunstância, um exercício que ele é feito por integral por substituição trigonométrica também pode ser feito por outra técnica de integral. Basta que você perceba. Por exemplo, a gente acabou de ver que a resposta dessa integral deu isso aqui. Mas a pessoa pode resolver isso aqui por integral por substituição simples. Por quê? Olha só, quem está dentro da raiz é isso aqui. Lá na substituição, isso seria o valor que a gente chamaria de u. E a derivada disso aqui vai dar alguma coisa com x, ó. Derivada de 4 é 0, derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Passando esse menos 2 para cá, eu tenho que x dx é igual a isso aqui, ó. E x dx é justamente o que eu tinha aqui em cima, ó. Então essa integral vai ficar assim, ó. Raiz, isso aqui eu chamei de u, então ficou raiz de u. E o x dx, ó, x dx eu troquei por menos meio du. Tá aqui. O menos meio eu tiro da integral, tá aqui. Raiz de u é u elevado a meio. Passa para cima, fica u elevado a menos meio. Então, faço a integral aqui, ó, soma 1 na potência, vai dar meio, o resultado que encontrou divide por ele. Cancela esse 2 com esse 2, aqui vai ficar menos raiz de u. O u é 4 menos x ao quadrado, então fica menos raiz de 4 menos x ao quadrado mais c. Vamos supor que isso aqui fosse uma questão de prova. Se a pessoa percebesse aqui a possibilidade de resolver pela substituição simples, ela é muito mais fácil e rápida do que se fizer por substituição trigonométrica. Nem sempre vai acontecer assim. Na maior parte dos casos, você não tem essa possibilidade de fazer das duas formas, não. Mas quando for possível, por exemplo, aqui, se você chamar isso aqui de u, né, você não consegue sumir com esse x aqui. Então, aqui você já percebe que não dá para usar integral por substituição. Então, aí você tem que fazer integral por substituição trigonométrica. E mais que isso, ó. Aí, ó, x ao quadrado menos o número. Aí vai ser esse segundo tipo aqui, ó. X ao quadrado menos o número. Observa aquilo que eu falei, é que o 5 não tem raiz exata. Então, aqui no lugar do a, eu vou colocar raiz de 5. Se aqui fosse 4, raiz de 4 é 2. Se aqui fosse 9, raiz de 9 é 3. Como não deu exato, raiz de 5, raiz de 5. A raiz, nesse caso, vai ficar aqui e aqui vai ser o x. Se você fizer esse ao quadrado mais esse ao quadrado, vai dar esse ao quadrado, teorema de Pitágoras. Então, a disposição dos termos no triângulo, ela não é à toa, né? Existe um porquê. E nesse caso, nós vamos trabalhar com o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar com a ideia da secante, né? Então, ó, eu vou trabalhar com a ideia da secante, que é o inverso do cosseno. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. A secante é o inverso, é hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, sempre que você estiver trabalhando com esse segundo tipo, a trigonométrica aqui vai ser a secante. Passo raiz de 5 para cá, fica assim, né? Deriva isso aqui, então aqui nunca vai mudar a derivada de secante é secante vezes tangente. Além disso, a raiz, ó, raiz de x ao quadrado menos 5. Eu vou trocar esse x ao quadrado aqui por isso aqui, ó. Esse x ao quadrado, ó, raiz de 5 ao quadrado dá 5, secante ao quadrado, está aqui secante ao quadrado. Então, eu vou colocar o 5 em evidência, vai dar isso aqui, ó. De novo, nós vamos cair naquela fórmula de recorrência. Tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Então, eu vou trocar secante ao quadrado de θ menos 1 por tangente ao quadrado. Aqui vai ficar raiz do primeiro, que é raiz de 5, raiz da tangente ao quadrado, que é tangente de θ. Então, eu vou pegar essas informações e vou colocar aqui, ó. No lugar do x ao quadrado menos 5, né? No lugar da raiz de x ao quadrado menos 5, eu vou colocar isso aqui. No lugar do dx, eu vou colocar isso aqui, ó, certo? Então, essa integral aqui vai ficar assim, ó. Então, no lugar do dx, coloquei isso aqui, tá aqui. E no lugar daqui de baixo, ó, x ao quadrado, eu peguei isso aqui, coloquei ao quadrado, tá aqui embaixo. Raiz de x ao quadrado menos 5 é isso aqui, tá aqui, ó. Então, é só substituição dos valores.
né? Então, esse x ao quadrado aqui, ó, o x é isso aqui, ao quadrado vai ficar raiz de 5 ao quadrado é 5, secante ao quadrado está aqui secante. Vou simplificar o que der para simplificar. Tangente corta com tangente, raiz de 5 corta com raiz de 5. Esse 5 eu coloquei aqui fora como 1 sobre 5. Secante sobre secante ao quadrado dá 1 sobre secante. Integral direta, é só você lembrar o seguinte. Secante é 1 sobre cosseno. O inverso da secante, que é o que a gente tem aqui, vai dar cosseno, né? Aqui ficaria 1 sobre cosseno, que dá a mesma coisa que cosseno. Integral de cosseno é seno, mais o c. Então, acabou aqui a integral. Só na hora de dar a resposta, tomar o cuidado de dar a resposta em relação a x. Então, eu coloquei aqui, quem é o seno de θ? O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, então é só trocar esse seno aqui por essa expressão, e aí a gente tem a resposta dessa integral do segundo tipo aí, beleza? Então, aqui eu só multipliquei o 5 pelo x, não precisava, né? Aqui, ó, mesma coisa do exemplo anterior. A gente tem aqui, ó, x ao quadrado menos um número. A raiz desse número está aqui, a raiz inteira está aqui, e a raiz de x ao quadrado está aqui. Então, de novo, é secante, é hipotenusa sobre cateto adjacente, sempre o inverso do cosseno. Passa o 4 para cá, não muda. Deriva aqui, ó, vai trocar só o número, porque a derivada da secante sempre vai ser a secante vezes a tangente aí. A raiz de x ao quadrado menos 16 vai trocar o x por isso aqui. Quando elevar ao quadrado vai ficar assim. Coloco 16 em evidência e isso aqui sempre vai ser substituído por tangente ao quadrado. Todo exercício vai ser assim. Aqui, ó, raiz de 16 é 4, raiz de tangente ao quadrado é tangente. E aí nós vamos pegar essas informações e jogar aqui na integral. Então, ó, no lugar desse x eu vou colocar isso aqui. No lugar desse dx eu vou colocar isso aqui. No lugar dessa raiz eu vou colocar isso aqui. E a integral vai ficar assim, ó. Então, x ao cubo, 4 ao cubo, 64. Secante ao cubo, está aqui. dx, 4 secante tangente. 4 secante tangente, dθ. 8, está aqui o 8. Raiz é 4 tangente, está aqui 4 tangente. E aí eu vou simplificar o que der para simplificar. Então, olha só, cancela esse 4. 64 dividido por 8 vai dar 8. Tangente cancela com tangente. Secante ao cubo vezes secante. Secante à quarta. Aí é aquilo que eu falei. Então, aqui a gente tem potência de secante. Vamos lá. Integral de secante é direto, certo? Integral de secante ao quadrado também é direto. Mas a partir de secante ao cubo, a gente vai usar a fórmula de recorrência. Se fosse nesse caso, eu passaria para vocês a fórmula. Então, seria essa aqui, ó. Então, é só observar o n como 4. 4 aqui no lugar desse n vai ficar 4 menos 1, 3. 4 no lugar desse n, ó, 4 menos 2 é 2. Então, secante ao quadrado e tangente. Olha só, aqui é u, mas aqui é θ. Por isso que sempre vai aparecer o θ. Mais 4 aqui, ó, 4 menos 2 é 2. 4 menos 1 é 3. E 4 aqui, ó, 4 menos 2 é 2. Essa integral aqui, você tem que saber que ela é direta. Integral de secante ao quadrado é tangente. Por quê? Porque a derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, isso aqui, ó, eu coloquei aqui. Isso, lembrando que tinha um 8 aqui, viu, gente? Ó. Esse 8 que eu multipliquei aqui, ó, 8 vezes 1 aqui, ó, 8 terços. 8 vezes 2 aqui, 16 sobre 3. Integral de secante ao quadrado, tangente. Então, essa é a resposta. Aí, nós vamos agora resolver, né? Aí, eu só coloquei ela para cá, né? Porque a resposta aqui, ó. 1 vezes isso, mais isso, vezes isso aqui, ó. Então, na verdade, eu peguei esse resultado aqui, né? Como resposta, eu coloquei aqui na frente. Beleza? Não é isso? Deixa eu só ver aqui, ó. Secante, integral do secante à quarta. É só porque eu inverti, ó. Isso aqui deu isso aqui, e isso aqui multiplicado por 8 deu isso aqui, ó. Agora tá certo, é porque ficou invertida, foi a disposição da apresentação. Então, ó, esse aqui eu repeti, o 2 terços eu repeti, integral desse deu isso aqui. Então, essa é a resposta. Multiplicado por 8 deu isso aqui, ó. Agora sim. Então, essa é a resposta. Aí eu vou fazer o quê, ó? Secante ao quadrado vezes tangente de θ. Quem é secante? Secante é o inverso do cosseno. O cosseno é 4 sobre x, o secante é x sobre 4. Então, secante ao quadrado, né? É só elevar isso aqui ao quadrado. Tangente é
cateto oposto sobre cateto adjacente. Está aqui, ó, certo? Então, aqui, ó, 8/3, está aqui 8/3, né? Só copiei aqui, 8/3. Mantém secante ao quadrado. Secante é isso, ao quadrado dá isso aqui, x ao quadrado sobre 16, vezes tangente, tangente é isso aqui, coloquei aqui, 16 sobre 3, tangente, de novo, tangente é isso aqui, coloca aqui, mais c. Aqui só multiplica o que der para multiplicar, ó. Aqui o 8 e 16 dá para simplificar e depois multiplicar aí embaixo, vai dar 24. Aqui 16 dividido por 4 é 4, então a resposta vai ser isso aqui. Então, é, sem sombra de dúvida, uma das técnicas de integrais mais difíceis, porque, além de trabalhar integral, você tem que trabalhar muita trigonometria, né? Mas, assim, pode ser que na prova, na sua prova, caia uma questão dessa. Pode ser que não caia também. Então, isso aí tem que dar sorte. Além de estudar, a gente tem que ter um pouco de sorte, porque é feita uma distribuição das questões e nem todo mundo faz todo tipo de questão, né? Então, pode ser que você seja sorteado e você vai fazer um exercício desse tipo aí, né? E o terceiro caso é como você tem x ao quadrado mais um número. A gente viu quando é um número menos x ao quadrado. Depois a gente viu quando é x ao quadrado menos um número. Agora, quando é raiz de x ao quadrado mais um número, né? Então, na nossa técnica lá, na simbologia, a raiz vem aqui na hipotenusa. Então, lembrando que isso aqui é a professora Diva Fleming, autora do livro Cálculo A. Ela classifica em 3 tipos. Dependendo do livro que você for usar, ele nem vai colocar o nome integral por substituição trigonométrica. Ele simplesmente vai apresentar esse tipo de integral lá, né? E aí, teoricamente, você teria que deduzir essas coisas. Ela é mais cuidadosa, ela acaba elaborando esses tipos diferentes, né? Assim como foi, por exemplo, na aula anterior de área, ela coloca como primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. É uma forma didática de você destrinchar um pouco o conteúdo, né? E tentar entender de forma melhor. A diferença aqui é que esse a ao quadrado aqui, ó, é igual a 4, então raiz de 4 é 2. Então aqui vai ser o 2, aqui o x, e a raiz vai vir aqui, ó. Nesse caso, nós vamos trabalhar sempre com a tangente. Então, a tangente de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é x sobre 2. Passo o 2 para lá multiplicando. Então, nesse terceiro tipo, a substituição sempre vai envolver a tangente. Derivando sempre a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, aqui não vai mudar. A raiz, eu vou copiar ela aqui. Vou trocar o x por isso aqui, ó. Tangente ao quadrado, 2 tangente ao quadrado. 2 tangente de θ ao quadrado vai ficar 4 tangente ao quadrado de θ. Então, vai dar isso aqui. Colocou 4 em evidência, a gente tem isso aqui, ó. Essa fórmula aqui também é uma fórmula conhecida, né? A gente viu anteriormente que tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Passa o menos 1 para o outro lado, você vai ter que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. É isso que a gente usa aqui, ó. Por isso que tangente ao quadrado mais 1 virou secante ao quadrado aqui. Raiz de 4, 2. Raiz secante ao quadrado aqui, secante. Então, nós temos isso aqui. E aí, nós vamos substituir, ó. Esse x eu vou trocar por 2 tangente. Essa raiz eu vou trocar por 2 secante. Esse dx eu vou trocar por 2 secante ao quadrado de θ. Então, substituindo aqui os valores, como eu disse, a gente vai gerar isso aqui, ó. Cancela o 2 com 2. Cancela esse quadrado com o secante aqui, ó. Né? Então, vai ficar aqui, ó, meio. Então, cancelei esse 2 com esse 2, sobrou outro aqui, ó. Secante, que tem 2, cancela 1 aqui, ó, sobra 1. E o tangente, então, gerou isso aqui. Se você pensar, não tem nenhuma integral que dá esse tipo de situação. Então, quando isso acontecer, uma forma de você tentar resolver é escrever a função em função de seno e cosseno. Quem é secante? 1 sobre cosseno. Quem é tangente? Seno sobre cosseno. Divisão de fração, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Cancela cosseno com cosseno, dá 1 sobre seno. O meio aqui eu fiquei só repetindo ele, ó. 1 sobre seno, cossecante. A cossecante, a gente tem que lembrar. Integral de secante e integral de cossecante, a gente tem que lembrar e vai dar o módulo, né? Integral aqui vai dar ln de módulo de cossecante menos cotangente. Se fosse integral de secante, seria ln de secante mais tangente. Então, é uma fórmula que a gente tem que saber, né, essa fórmula aí. Cossecante e cotangente. Então, nós vamos reescrever essas duas em função desse triângulo aqui, ó. Vamos lá. Cossecante. Cossecante é o inverso do seno.
O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a cossecante é hipotenusa sobre cateto oposto. Então, vai dar isso aqui. A cotangente é inverso da tangente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. A cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto. Vai dar isso aqui. Então, é só colocar esses dois valores aqui dentro, aqui, ó. E aí, o resultado dessa integral vai ficar isso aqui. Aí dá para juntar, por exemplo, aqui é o mesmo denominador, se quiser colocar tudo sobre x também pode, né? Mas essa é a resposta dessa integral aí. Então esse é o terceiro tipo, quando você tem x ao quadrado mais um número. Aqui outro exemplo, ó, 4, raiz de 4 é 2, aí aqui o x e a raiz, sempre assim. Como eu disse, nesse caso é sempre a tangente, que é esse sobre esse. Passo 2 para cá, a gente tem isso aqui. Deriva. Então, aqui vai ficar a derivada de tangente é sempre secante ao quadrado. Então, não vai mudar aqui, só o número que muda. Se aqui fosse 9, aqui seria 3, 3 e 3. Se aqui fosse 5, aqui seria raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5. E por aí vai. Aqui é a mesma coisa. Quando eu substituir o x aqui, ó, por 2 tangentes de θ, você vai sempre conseguir colocar o número em evidência. E aqui dentro sempre vai dar isso, que é igual a secante ao quadrado. Aí tirou a raiz, deu isso aqui. Então, vou trocar esse x por isso aqui. Essa raiz por isso aqui e esse dx eu vou trocar por isso aqui, ó, né? Aí vai ficar assim, ó. Aqui cancela 2 com 2, então vai sobrar 4 terços, está aqui, ó. Tangente ao quadrado está aqui, secante ao quadrado sobre secante vai dar isso aqui, ó, né? Então, a questão da integral por substituição trigonométrica, ela pode ficar mais difícil aqui. Quando você chegou aqui, você tem que resolver uma integral. Aqui é integral trigonométrica. Se você der sorte de dar algo simples, beleza. Caso contrário, você vai ter um trabalho. Aqui, por exemplo, eu tenho que transformar usando tangente ao quadrado igual a secante menos 1. Aí, olha só como que vai dar conta. Secante ao quadrado vezes secante dá secante ao cubo. Menos 1 vezes secante está aqui, ó. Aí, aqui vai ficar o seguinte, ó. 4 terços, integral do primeiro menos integral do segundo. Essa integral aqui, ela é fácil. Essa aqui a gente tem que usar a fórmula de recorrência, né? Então, olha só, integral de secante ao cubo é aquilo. Passou de 2, tem que usar essa fórmula aqui. Troca aqui por 3, ó. 3 menos 1, 2, está aqui. 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Né? 3 menos 2, 1. Então, aqui vai sobrar 1. Então, ó, ficou isso aqui. Por que eu já coloquei aqui? Porque aqui vai dar integral de secante. Integral de secante é isso aqui, ó. Né? Beleza, integral de secante, ó, de novo, vai dar ln disso aqui, ó. Então, a integral da secante eu tenho que saber. Então, a resposta vai ser 4 terços disso menos isso, né? Então, coloquei aqui, ó, 4 terços, copiei essa primeira, copiei aqui a segunda. Aqui dá para juntar, ó, porque essa parte aqui é a mesma coisa, ó. Aí fica meio menos 1 dá menos meio, né? E ainda multiplica depois por 4 terços. Então, eu fiz 4 terços vezes isso aqui, deu isso. 4 terços vezes menos 1 meio, dá isso aqui, ó. Então, a resposta vai ser isso aqui. E, além disso, aí eu tenho que pegar o triângulo trigonométrico aqui, ó. Triângulo retângulo. Secante, né? Quem é secante? É o inverso do cosseno. Hipotenusa sobre cateto adjacente. Né? Tangente, x sobre 2. Secante, tangente. Então, é só substituir agora os valores. Então, esse eu substituo aqui. Esses dois eu substituo aqui, ó. Como aqui é tudo mesmo denominador, você pode manter. Aqui também dá para fazer multiplicação, ó. Cancela esse com esse, 3 vezes 2 é 6. Então, você vai ter essa resposta aqui. Esse último exemplo, eu coloquei ele assim, para vocês verem como que o exercício pode ficar mais complicado. E, olha só, são 2 slides só para resolver essa integral aí, ó, né? Então, depois que você fez a substituição trigonométrica, cancelou, você gera uma integral trigonométrica. Aqui é sempre uma integral trigonométrica. Você vai dar sorte se essa integral trigonométrica, por exemplo, for integral de seno, integral de cosseno, integral de secante, integral simples. Então, mas aqui, por exemplo, olha o tanto de conta. A partir do momento que eu vi que essa integral aqui, olha o tanto de conta que eu tive que fazer para conseguir resolver a minha integral, até chegar na resposta. É muita conta. Então, isso é relativo também, né? O exercício ele pode ser mais ou menos difícil de acordo com a substituição que você tem que fazer.
beleza? Então eu recomendo que vocês façam lá as integrais por substituição trigonométrica. Depois eu vou explicar, um dia eu vou marcar, o dia que eu for apresentar a resolução do trabalho avaliativo, eu vou montar também um slide só para explicar como que está a organização da prova, né? Eu não lembro ao certo, mas tem exercício de todo tipo de integral, mas pode ser que algum aluno vá aparecer para ele integral por frações parciais, para outro substituição trigonométrica. Essa prova ainda eu fiz mais questões ainda, porque infelizmente continua acontecendo muito da questão do plágio, né? Então, assim, acaba que o professor, e nessas circunstâncias, ele acaba tendo um trabalho excessivo, porque tem que ficar criando mecanismos para tentar avaliar o aluno e não a cópia de uma questão ou outra, como aconteceu, né? Eu até mandei aí alguns alunos que pediram vista de prova, até mandei, né? Que assim, mandei lá a questão, mandei até de outras provas o mesmo erro, assim, absurdo às vezes, né? Apareceu várias vezes. Então, assim, tomar cuidado com isso. É isso que eu disse, né? Um aluno que for aprovado, por exemplo, em cálculo, olha aí as integrais, não são coisas simples. Agora, você imagina trabalhar isso em função de várias variáveis. Então, vocês têm que aprender a fazer essas integrais, beleza? Eu vou encerrar aqui. Alguma dúvida que tiver sobre exercício, sobre conteúdo, pode mandar mensagem para mim, pode me mandar um e-mail. Eu tenho gravado recorrentemente outros exercícios, a não ser aqueles que estão lá já no Moodle, né? Tem exercício que vai estar resolvido em PDF, tem exercício que vai, além de PDF, vai também estar resolvido em videoaula, justamente para que vocês possam exercitar e no estudo de vocês aí, aparecendo uma dúvida, vocês tenham aonde recorrer. Mas tem a parte que é de vocês. Então vamos correr atrás. Já dei essa oportunidade aí para quem fizer as 3 provas de fazer a segunda chamada. Quando for próximo à época da segunda chamada, eu vou mandar um e-mail para vocês, né? E aí lá que vocês vão se manifestar, né? Aqueles que podem, se vão fazer ou se não vão fazer. Então é tudo tentando criar uma atmosfera melhor para vocês. Vocês têm que saber aproveitar isso aí. Agora, as dificuldades nesse período são inerentes, né? Para todos nós, né? Para o professor trabalhar remotamente, para vocês, né? Mas dentro das possibilidades a gente tenta fazer o melhor possível aí. Então a gente está à disposição, tanto eu quanto esqueci, Amarildo, né? Nós estamos à disposição de vocês aí e eu vou disponibilizar essa web lá no Moodle, né? Mas qualquer dúvida, se quiser me mandar um e-mail depois, pode mandar, pode ficar à vontade aí, beleza, gente?